marcial. Então, Bruno, sobre o seu trabalho, a gente vê que é uma linha diferente do que a gente costuma ver sobre professores passando técnicas de boxe, né? Passa para a pessoa lutar. E eu vejo que você pega uma linha voltada para a defesa pessoal, que é importante. Eu tive o prazer e a honra de entrevistar o mestre Kobe, do Krav Maga, foi a pessoa responsável em trazer. O trabalho do Krav Maga, eles não se consideram uma arte marcial, eles consideram um esquema de defesa pessoal, né? E tem muita coisa que eu enxergo ali, que eu vejo, com a minha humilde opinião, que talvez não seja tão efetiva quanto entrar um direto, né? Quanto entrar, sei lá, uma joelhada bem dada em certos lugares. E a sua abordagem é muito forte em relação a isso, a usar o boxe para a parte real mesmo, né? Da onde partiu essa sua ideia? Se você tem uma filosofia de trabalho voltada para isso, como você trabalha esse aspecto? Então, o boxe para defesa, ele nasceu a partir do uso do boxe para a defesa. Eu sempre tive boxe bom. Eu tinha boate, trabalhei na boate chamada Armazém, em Angra dos Reis, durante alguns anos. E a gente tinha micareta, briga sempre. Baile funk, quase não dá me dar confusão também. Pois é. E eu via, na época que eu trabalhava, comecei como fotógrafo, depois eu virei chefe de segurança, depois virei gerente da boate. Em todos esses processos, eu percebia, nas situações de confusão, tanto eu dentro da situação, quanto outros, e eu olhando de fora, as coisas que funcionavam e não funcionavam. Porque é muito comum seguranças, seja privado ou particular, serem da área da luta, ou praticarem alguma luta. Isso é meio que um clichê. Porém, tem coisas que funcionavam e tinham coisas que não funcionavam. Eu vi isso na prática, né? Eu posso mostrar aqui que as pessoas vão ver, porque isso é fácil de enxergar. Eu vejo muito nessas micaretas, segurança não cair na mão com as pessoas e ainda passar vergonha. Pois é. Então, uma coisa que eu vi que eu achei, isso não funciona nem no boxe, tá? Bloqueio aqui para soco de rua, parado. Bloqueio aqui para soco de rua parado, o soco entra por aqui, meu irmão. O cara cai igual a manteiga. No bare knuckle, quando o cara faz o bloqueio, ele anda para quebrar na distância. Tem pequenos detalhes. Meio passinho para trás. Tem pequenos detalhes que são fundamentais para a eficiência do uso de uma técnica simples, que pode ser eficiente ou não, se você souber esse detalhe. E eu ia percebendo aquilo, falando, entrava uma cotovelada ali do Muay Thai, em vez de soco, ia ser mais fácil. O soco está muito perto. E ia percebendo, e falei, caramba, eu acho que tem coisas simples e eficientes que poderiam se tornar um caminho para as pessoas não se machucarem na rua. E não precisa ser um cara em forma, um cara jovem, um cara forte, para você conseguir ter a eficiência da simplicidade da defesa pessoal. Aí eu comecei a perceber uma outra parada. Eu gosto muito da arte da guerra, eu gosto muito de cultura oriental, do Bushido, de história de samurais, Miyamoto Musashi, essas histórias legais. Quer dizer, que eu acho legais, né? Tem gente que não gosta, de repente, mas tudo bem. E eu percebi que dentro do processo de aprendizado tem a filosofia. E dentro da filosofia tem a transformação pessoal. Como eu falei para você que eu fiz um mestrado de filosofia na Gama Filho, e eu sempre estudei esse lado da teoria e da prática juntos. Eu gosto muito de filosofia. Por isso que é até uma coisa que eu até fiquei feliz de você também gostar. Espero que vocês gostem, porque se não gostarem, comecem a pesquisar, sempre vai encontrar alguma coisa que vai servir para vocês. Filosofia é muito legal. E durante um período da filosofia, o período antigo da filosofia clássica, eles estudavam Sócrates, Aristóteles, Platão, eles estudavam... Platão, eu não gosto muito de Platão. Mas mesmo você não gostando, ele estudava isso que eu estou te dizendo agora. Eles estudavam a evolução do homem, mesmo que não seja com ponto de vista que te agrada. Sim. Mas era o homem ali. Sim. Era a evolução do ser humano, a ascensão, a pontifície, você melhorar. Isso eles tiraram muita coisa da filosofia antiga oriental. E aí quando você olha lá, Sun Tzu, pessoas da filosofia, até o Miyamoto Musashi, pessoas da filosofia antiga oriental, você encontra desde Confúcio, qualquer um, não precisa pensar muita coisa,
você encontra esse pensamento da evolução do ser humano. Depois que a gente entrou no período de 1400 e pouco e tal, que ainda é a idade antiga para a idade do ferro, sei lá, que é aquela que é a época dos reis e tal, eu esqueci o nome agora. Absolutismo, Idade Média. Isso, Idade Média, obrigado. Quando você entra na Idade Média, aí começam os feudos e os reinados, e a igreja precisa controlar, e tem toda aquela relação política e hierárquica. Nesse momento, a filosofia começa a deixar de ser algo prático no dia a dia para ser algo voltado com a visão macro do Estado. E aí a preocupação do filósofo em ser alguém que segue a filosofia a qual ele mesmo emprega teoricamente, deixa de existir e ele se torna alguém que não é empírico dentro daquilo que ele pensa. Nesse momento a filosofia perde sentido para mim e eu volto para os orientais. Sim. Por isso que no Karatê eu ficava completamente envolvido no Bushido. Porque o Bushido, ele é existente até hoje. O ser humano continua sendo ser humano. E aí quando eu ensino meus alunos o boxe para defesa, eu tenho uma escola dentro que é a escola do guerreiro. A escola do guerreiro o que é? A gente chama de mentalidades de guerreiro. Que é onde você vai entender a mentalidade de um guerreiro. Que isso vai te dar a parte de controle emocional, a parte de controle da raiva e do medo, essa parte de estratégia. Eu entro também na arte da defesa estratégica, que eu tento trazer para o cara ter noção, sabe, de coisas básicas, tipo analisar o ambiente, rota de fuga, estágios de defesa. Primeiro estágio, segundo estágio, quarto estágio, último estágio, para ele estar preparando a estratégia antes daquilo acontecer. Todas as variáveis possíveis que ele deve levar em consideração. Pareça fraco quando você é forte, pareça forte quando você é fraco. Coisas básicas. Estratagema. Para o cara usar, não só aquela técnica simples que o cara usa ali no dia a dia, que é o soco na cara e uma boa esquiva, que no final das contas isso funciona para qualquer um. O cara pode ser uma mulher. Se ela souber esquivar e entrar com o cotovelo por baixo, já era, né? Ela vai derrubar um cara do meu tamanho, do nosso tamanho, porque o cotovelo é interruptor. Então, para isso acontecer, ela muitas vezes não precisa de muita coisa, é uma técnica simples. Só que o processo da ação empírica, combativa, de defesa pessoal, é o último no processo de defesa pessoal. Eu tenho que ensinar o cara a linguagem dominante, ou a pessoa, né? Linguagem dominante, análise de linguagens. Para o cara interpretar se o indivíduo está, de repente, com uma arma velada, alguma coisa, e sai fora, sacou? Ambiente de perigo. Coisas simples que vão precaver aquele indivíduo de chegar ao ponto final, que é necessariamente o combate. E aí você fica muito mais seguro, porque quando você parar seu carro, você para de ré. Porque você já sabe que você vai sair de frente. Sim, não vai saltar de costas para qualquer pessoa. Entendeu? É aquele detalhezinho que vai ajudar a pessoa a se sentir segura no dia a dia. E sabe o que eu percebi? Os meus alunos de boxe para defesa, muitos, que eu trabalho online, então, tipo, qualquer lugar do Brasil, muitos deles tiveram transformações na vida cotidiana muito maior do que eu esperava. Porque a pessoa começou a se sentir mais seguro, mudou a postura dela de segurança no dia a dia, ela parou de sofrer bullying no trabalho, porque ela começou a se impor, ela começou a analisar a linguagem corporal dos caras, tom de voz, oratória, começou a entender detalhes que eu coloco lá para o cara aprender, para ele prestar atenção no detalhe, e ele começa a perceber não só em si, mas nos outros. E aí ele começa a ser um cara mais ponderado, mais paciente. E aí ele entra dentro do mundo da mentalidade de guerreiro, que é uma parte do curso. Então faz parte essa transformação da minha filosofia de vida, porque é algo que trouxe um bem para mim. Eu, Bruno Jordão, era um moleque que tinha apanhado na escola. Hoje eu sou o cara que ensina as pessoas a se tornarem mais fortes. É a minha filosofia de vida. E eu uso o boxe para defesa para fazer essa caminhada junto com eles. Tanto que no boxe para defesa eu coloquei também o curso boxe de elite. O que é o boxe de elite? É o meu manual de boxe do zero ao intermediário. O cara que nunca treinou boxe
Se ele começar a treinar comigo, tem um Box Elite lá. E o que eu faço no Box Elite? Eu faço as avaliações em vídeo. Todo mundo me questionou nessa parada, os caras que trabalham online, né? Que são os famosos, né? Eu não sou famoso, eu sou um cara normal. Mas os caras que são famosões falam assim, pô, você tem que vender isso aí como mentoria. Você fica vendo aluno por aluno, mandando vídeo de aluno, vendo vídeo, mandando vídeo para aluno um por um. Isso é diferente, né? Isso é mentoria, você tá maluco, isso aí você ganha milhões. Eu falei, brother, não tô aqui para ganhar milhões, eu tô aqui para ter certeza que o maluco vai ter aprendido a fazer o jab direto, a esquiva direito, para quando ele chegar lá no boxe, para defesa pessoal e for usar a técnica de boxe, eu ter certeza que o cara vai usar certo. Senão ele vai tomar porrada na rua de vagabundo, vai apanhar, vai ser assaltado, vão estuprar a mulher dele, o caralho a quatro, e eu vou ser o filho da mãe que ele confiou e botou o dinheiro no bolso. Eu tenho uma coisa que para mim vale mais do que tudo, a minha palavra. Inclusive, quando você me perguntar da minha luta, a história vai ser sobre exatamente esse assunto, sacou? Grito marcial.